Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Cleia, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz este trabalho aqui. Eu usei alguns pontos diferentes. Este escadinha aqui, esse contorno todo, eu fiz no ponto cassute ou bordado indiano. O contorninho eu fiz tipo um crivo, mas na realidade ele é o mesmo ponto aquele ponto inclinado. Se vocês olharem aqui, ó, o avesso é o ponto inclinado, tá? O lado avesso dele fica assim, eu não sei se tem algum outro nome específico para ele, tá? Ele fica assim, parece um pontinho crivo, eu fiz na volta aqui. Aqui eu fiz as rosinhas, usando aquele mesmo processo de fazer o ponto teia de aranha, né? Ela é feita daquela maneira, essas rosinhas. Aqui é ponto reto, eu fiz os raminhos. E basicamente isso. É fácil de fazer, não é complicado, eu vou mostrar para vocês direitinho e fica super bonito, tá bom? Eu vou fazer este trabalho também com 2 vídeos, né? Eu tenho feito sempre assim, porque muitas pessoas me pedem os gráficos, eu não tenho gráficos em papel, então eu mostro como riscar no tecido para que vocês, se quiserem passar para o papel quadriculado, vocês sabem como fazer, tá? Então eu vou fazer 2 vídeos. No vídeo parte 1 eu vou mostrar como fazer o gráfico, fazer as marcações, distribuir todo o detalhe este, e no vídeo parte 2 eu mostro como fazer cada bordadinho desses. Ali então eu já fiz na toalha de rosto e vou mostrar para vocês na toalha de lavabo. É o mesmo processo, é tudo exatamente igual, porque a barra delas é todas iguais, tá? O que difere é o tamanho, dependendo da toalha, ela é mais extensa para os lados, mas o bordado é sempre o mesmo, tá? Então a primeira coisa que a gente faz é achar o centro do tecido, tanto na vertical quanto na horizontal. Para achar este centro aqui, na vertical, eu dobro a toalha, no caso aqui eu estou fazendo na toalha, eu dobro ela ao meio, uno essas duas partes, deixo bem alinhadas essas duas partes e friso com a mão aqui, tá? Eu dou uma apertada aqui no tecido para ele ficar marcado. Depois que ele fica marcado, eu pego a caneta, essas canetas aqui são próprias para tecido, elas apagam, passando ferro quente ela apaga, é caneta mágica da Círculo, e reforço essa marcação que eu fiz com a mão aqui. Depois aqui eu conto quantas tramas tem no tecido todo, nessa barra toda. Neste caso tem 62 tramas, esta toalha que eu estou usando, então eu conto até o 31 e faço também uma marcação aqui com a caneta bem de leve, para eu saber sempre onde é que está o centro do tecido, para que o bordado fique bem distribuído e bem centralizado. Estas toalhas que eu estou usando, muitas pessoas me perguntam, são desta marca. Linha Bela, que diz aqui, é um tecido aveludado. Tá? Eu até prendo aqui, ó, quando eu estou fazendo um trabalho, eu procuro prender esta parte aqui para não ficar manuseando a parte que a gente não vai bordar. Isto mantém o bordado limpinho e protegido para que não suje enquanto a gente faz bordado, alguma coisa assim, tá? Aí ele fica bem protegido aqui e não suje. E também reduz o volume do tecido, a gente prendendo, né? Fica melhor de manusear a toalha para a gente bordar, tá? Então são desta marca. O tecido assim, então, Linha Bela é um tecido aveludado. Esta cor que eu estou usando, este rosa, diz aqui no avesso da etiqueta, diz o código da cor, é 5211, é esse rosa bem clarinho. Mas vocês podem usar a cor que vocês preferirem, tá? Ele pode ser feito também em barrados de toalha de mesa, em panos de copa, em jogo americano, aí vocês podem fazer esse mesmo bordado onde vocês preferirem. Então, depois de acharmos os 2 centros aqui do tecido, a gente começa a fazer a distribuição dos gráficos. O primeiro gráfico que eu fiz, a distribuição foi do cassute, é o contorno esse, parece uns degraus assim de escada, né? Uns degrauzinhos. Foi a primeira coisa que eu fiz. Depois a gente vai fazendo os outros, medindo a partir dele, tá? Então eu comecei aqui do centro, aqui bem aqui do meio, eu pulei 1, 2, 3, 4, 5 tramas, tá? Da barra que eu pulei, ó, se vocês verem, ó, tem 1, 2, 3,
4, 5 tramas. E aí fiz um ponto aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Fiz o primeiro ponto aqui dividido, bem no meio, centralizado, nesta marcação que nós fizemos, que é o centro da toalha, tá? Então aqui a gente começou o primeiro ponto. O ponto tem 4 tramas ou 5 furinhos, quem conta furinhos. Eu botei 2 tramas para um lado e 2 tramas para o outro. Centralizei ele na nossa toalha aqui. E a partir daqui é só ir fazendo essa escadinha por toda a extensão da toalha. É para quem, lembrando só, né, o gráfico é para quem gosta de ter o gráfico, não precisa riscar, caso vocês não queiram, não precisa riscar. Dá para fazer o bordado sem riscar, tá? A gente achando o primeiro ponto, onde fazer o primeiro ponto, os demais a gente faz sem precisar riscar. Então aqui a gente fez um ponto de 4 tramas ou 5 furinhos, e aqui agora a gente vai fazendo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e assim a gente vai fazendo essa escadinha até chegar lá embaixo, 5 tramas aqui também de distância dessa barra. A gente já até pode contar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A gente sabe que vai ter que fazer esse trabalho até esta marcação aqui. Caso vocês queiram já marcar toda a extensão do tecido, já pode ser feito um risquinho bem de leve aqui para já ficar marcado, né? Aí vocês sabem que quando chegar, vocês vão descer até aqui embaixo. Quando chegar nessa marcação, vocês invertem o sentido e comecem a subir. Agora eu vou fazendo esta marcação até chegar aqui embaixo no nosso, onde vai ser o nosso limite. Ó, chegando aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, ó, vocês observem que chegou na nossa marcação, né? Onde a gente precisa inverter o sentido do bordado. Então aqui a gente faz o ponto 1, 2, 3, 4 e aí começa a subir. Começa a fazer o mesmo detalhe para cima agora. Sempre a mesma coisa, sempre 4 tramas ou 5 furinhos. Ó, essa primeira parte, então, na toalha de lavabo foi até aqui, tá? Se for feito na toalha de rosto ou de banho, ela vai continuar esse desenho, né? Por toda a extensão da toalha vocês vão fazendo, tá? Eu vou fazer só uma parte do risco, para cá é tudo igual. Eu vou deixar essa parte sem riscar para fazer o bordado para as pessoas que não gostam de fazer o risco, ou não querem, ou não saibam, tá? Então eu vou fazer o bordado na parte que não tá riscada, porque o processo é o mesmo, tá? Então vou riscar só metade dela, porque o que fizermos para este lado é igual para este aqui, tá? Este aqui, então essa é a primeira parte, e agora este mesmo trabalhinho que a gente fez nesse sentido, a gente faz daqui para lá e fecha aqui. Aí vai ficar esse primeiro quadrinho. O mesmo processo, a gente vai começar daqui, são 5 tramas, né? O mesmo, igual a gente fez ali em cima. A gente vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aí vai fazer o pontinho metade para um lado e metade para o outro, ó. Pontinho de 4 tramas bem aqui no meio. E aqui a gente começa a escadinha para cima. 2, 3, 4. E assim a gente vai fazendo este mesmo processo que nem fez essa daqui. Aqui vocês reparem que ela se cruza, ela vai usar este mesmo ponto aqui e vim para este lado aqui. Aqui continua normal. Aqui em cima também podemos, a mesma marcação que a gente fez aqui embaixo, essa mesma marcação para a gente saber onde tem que inverter o bordado, a gente pode fazer aqui, ó, partindo daqui, que a gente sabe que é onde vai o último pontinho, a gente pode fazer uma marcação bem de leve, ó. Aí a gente sabe, quando o bordado chegar neste risquinho, a gente tem que inverter o sentido do bordado. Aí, ó, chegando aqui em cima na marcação, a gente inverte o sentido do bordado e começa a fazer ele no outro sentido.
fica assim, então, essa primeira parte, ó, essa metade. O mesmo a gente faz para este lado depois. É só descer e fazendo a escadinha até chegar nessa linha, depois começa a subir. Exatamente o que a gente fez aqui e aqui, tá? Aqui para cá também a gente vai subir até lá aquela marcação, chega lá, inverte e faz esse mesmo trabalho para este lado. Esta parte deste parece um pontinho crivo aqui. Vocês observem, eu fiz uma no meio, pulei uma e fiz na outra aqui. Eu fiz uma sim e uma não. Aí eu fui alternando, caso queiram fazer em todas, pode ser feito, tá? Isso aqui é só uma sugestão. Eu fiz numa sim, na outra eu não fiz, na outra eu fiz, tá? É só uma sugestão. Então, para fazer ele, vocês vão ver, bem simples de fazer, super fácil. Eu comecei então deste ponto aqui. Eu vou começar aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu comecei deste pontinho aqui. Alinhado com este ponto, eu pulei uma trama e peguei as duas tramas aqui do centro. Vocês observem que aqui está a marcação do centro da toalha. Ó, eu peguei uma trama acima da marcação e uma abaixo, tá? Vou fazer o pontinho aqui. E ele é feito também assim, eu vou só fazer a marcação, mas ele é feito em diagonal, tá? A gente vai fazer também tipo uma escadinha, ó, de duas tramas cada uma. Eu tô só mostrando aqui onde eu comecei cada um, que eu acho que fica mais fácil depois na hora de fazer o bordado, de vocês entenderem, tá? Mas é uma escadinha, caso vocês queiram fazer, ó, vão fazendo uma escadinha fazendo pontos de duas tramas cada um, ou 3 furinhos, tanto para cima quanto para baixo. Depois, na hora de bordar, eu mostro direitinho para vocês como fica esse efeito. Ó, ele vai ficando assim, tá? Caso vocês queiram fazer até lá em cima, eu vou fazer só para mostrar o pontinho, aquele bem lá de cima, como fica. Ó, vocês observem que o ponto vai dar bem aqui no centro da nossa marcação, ó, que é o meio da nossa toalha. Então, este ponto aqui vai ser o ponto central. Daqui a gente vai virar o sentido do bordado e vai começar a descer, tá? Caso vocês queiram riscar todo ele, vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu vou mostrar só aqui onde ele faz a virada, né? Caso vocês queiram fazer o gráfico, esta parte e esta ficam assim, neste formato, e esta do lado e esta outra daqui vão ficar assim, tá? É um ponto aqui, um quadradinho, e essa aqui, ó, são 2 pontos, né? 2 detalhes junto e um pontinho aqui no meio sozinho, tá? Na hora do bordado fica melhor de eu mostrar para vocês. Essa parte que eu fiz do lado de fora, o contorno de fora, aqui, ó, vocês observem que aqui é a mesma coisa, ó, vai ter um pontinho aqui e os dois aqui se unem, tá? Então eles vão ficar assim, ó. Este pontinho que nem tem aqui em cima, vai ter um aqui, ó, duas tramas ou 3 furinhos, tá? Ó. Vai ser, ó, vocês observem que ele começa uma trama, eu pulei uma trama aqui, ó, e fiz o ponto. E aqui ele vai ter 1, 2 para o lado e 1, 2 para o lado. Tá? É esse mesmo detalhe que tem aqui, vai ser aqui, ó. 1, 2, e aqui toda a escadinha se repete, tanto para um lado quanto para o outro. Aí é só fazendo uma escadinha com pontos de 2 tramas ou 3 furinhos. Este mesmo detalhezinho, quando chegar aqui em cima, vai se repetir, tá? A gente vai pegar aqui, ó, vai ficar 2 pontinhos, um ponto para um lado, um ponto para o outro, e aqui a gente vai fazer a escadinha toda. É a mesma escadinha, ó. Tá? Na hora do bordado acho que é melhor, é só para vocês entenderem mais ou menos como ficaria o gráfico se fosse fazer. Aqui vocês vão até lá em cima, se quiser desenhar, né? Vão fazendo todo o contorno. Aqui em cima ele vai pegar bem na borda aqui da toalha, essas 2 tramas ele vai pegar para fazer um ponto para um lado e um ponto para o outro para poder fazer a virada. Para fazer as rosinhas, essas rosinhas, a gente faz ela usando aquela técnica do ponto teia de aranha. Eu já mostrei no vídeo, tá aparecendo para vocês, vídeo de pontos básicos
Na amostra, essa que está aparecendo, tem como fazer este mesmo ponto de uma outra forma. Esse que eu estou mostrando para vocês, eu fiz ele caseado. Tem assim e tem caseado também, que ele dá um outro efeito, esse aí que está aparecendo para vocês, tá? Eu vou mostrar dessa maneira simples, que ele fica assim em formato de rosinhas. Vocês podem depois usar linhas mescladas, que nem eu fiz aqui, ó. Ele fica super bonitinho, tá? Ele é bem simples de fazer. Para fazer então a rosinha, a gente centraliza, né? Aqui já está marcado o centro da toalha, tá? Então aqui vai ser o centro dela. Aí vocês podem determinar o tamanho que vocês querem. Podem pegar aquela moedinha de 1 centavo, pegar um botãozinho, pegar alguma coisa assim redondinha e fazer um círculo aqui, ó. Eu peguei este dedal, um dedalzinho velho que eu tinha, nem uso mais, tá? Só para usar o tamanho dele. Eu gostei do tamanho dele, ficou um tamanho que eu queria, né? Então eu peguei esse dedalzinho velho aqui. Mas vocês podem pegar um botão de camisa, de roupa, né? Uma moedinha também, tá? Ó, então eu peguei esse dedalzinho e fiz assim, tipo uma cruzinha. Eu marquei aqui, aqui, nos 4 lados, tá? Para poder casar esta marcação com esta nossa marcação aqui, ó. Não sei se vocês estão me entendendo, ó, tá? Ó, cada marcaçãozinha dessa tem que casar com a linha aqui, ó. Aqui tá com aqui, tá? Elas coincidem, fazer elas se coincidirem aqui, essa marcação com esta linha aqui. Tá? Aí ele fica bem centralizado, o círculo. Todas as marcações eu alinhei com essa marcação que está no tecido, tá? É uma forma que eu achei de fazer assim, de centralizar. Caso vocês saibam outras maneiras, pode ser feito. E aí eu fiz um círculo aqui, só para me guiar enquanto eu vou fazer o bordado, né? Só para ter um tamanho mais ou menos assim, ó. Fica um círculo, tá? Aí vocês podem usar moeda, botão, aí qualquer coisa. O tamanho que vocês preferirem, vocês peguem para fazer a marcação. E daqui a gente vai fazer, que nem tá aparecendo aí para vocês, são cinco raios, vou chamar assim, ó. Eu vou fazer um aqui no meio, fazer um aqui, tá? Vocês façam mais ou menos assim, olhando, né? Ó, ele não tá no centro, tá? Ele tem que ficar um pouquinho acima do centro, este aqui. E depois 2 mais ou menos aqui. Aqui, ó, vocês vejam que eu não tô usando marcação nenhuma, só é mais ou menos. Eles têm que ficar todos mais ou menos aqui uma distância do outro igual, ó. Essa distância, ó, mais ou menos tem que ficar igual uma do outro, tá? Então vocês tentem fazer mais ou menos este desenho, que é esse que a gente vai fazer a florzinha depois. Ele fica assim, então, ó. E aí vocês podem fazer o tamanho que vocês preferirem. Se quiser fazer menorzinho, pode ser feito. Se quiser fazer maior também. E o último detalhe que eu fiz foram os raminhos em ponto reto. Eu fiz um aqui e um dos 2 lados aqui, ó. Nessa mesma colocação. Fiz um aqui e os outros 2 aqui nesta marcação destes raios aqui. Eu fiz eles em ponto reto. Eu fiz então partindo daqui, eu contei 1, 2, 3, 4. Para cá também, ó. 1, 2, 3, 4. Aí pulei uma trama do tecido e fiz na parte de cima. Eu fiz outro ponto e mais um. Daqui, deste aqui, então eu fiz o segundo ponto. Fica aqui. Depois pulei mais um furinho aqui para cima e fiz este terceiro ponto. Tá? Com a caneta fica meio borrado, né? Mas na hora de bordar eu mostro direitinho para vocês, só para vocês terem uma ideia. Ó, então são 3 pontos, pulando uma trama de cada um. Ó, pulando um furinho, pula outro furinho e pula outro. Aqui é a mesma coisa, 1, 2, 3, tá? Cada ponto vai ser numa trama dessa. Aqui a ponta do raminho eu fiz assim, ó. Daqui eu pulei um furinho, fiz um ponto. Pulei um furinho, fiz outro ponto. Daqui também, ó, pulei o furinho do tecido, fiz o ponto. E aqui pulei o furinho e fiz o ponto. Tá? Ficou assim então, ó, só para vocês terem uma ideia, na hora de bordar fica melhor. Mais ou menos assim.
O mesmo eu fiz aqui, ó, partindo aqui do furinho do tecido, eu fiz 1, 2, 3, 4, fiz um ponto aqui, um aqui e um aqui. Aqui a gente sobe na diagonal, né, ó. 1, 2, 3 e para cá a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, aqui vai ser um ponto, o outro e o terceiro. E daqui deste a gente vai pular um furinho, fazer um ponto, pula um furinho e faz um ponto. E daí para este lado a mesma coisa. Fica mais ou menos assim. Tá? Estes 3 pontos aqui a gente faz neste mesmo furinho do terceiro ponto aqui, né? Que é o terceiro pontinho, ó, 1, 2, 3, né? Então a virada do raminho a gente faz neste mesmo furinho. Aqui é a mesma coisa, daqui 1, 2, 3, 4, faz um ponto, 2, 3, para cá 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 pontos. Aqui a gente vai fazer, ó, 1, 2, um vai ser aqui, ó, fica assim, tá? A gente faz eles na diagonal. E daqui, ó, deste a gente pula um furinho e faz um ponto, pula um furinho e faz um ponto. Pra cá a mesma coisa, tá? Estes assim, então, são os raminhos. Estes raminhos que eu fiz aqui do lado, tá? O gráfico, então, basicamente é isso. Depois é só repetir, né? Esse mesmo processo para todos. Centraliza, aqui acha o centro deste detalhe, centraliza, faz o círculo, faz os 5 raios aqui e os raminhos são feitos a partir do pontinho do raio aqui, tá? Na hora de bordar acho que esclarece melhor. Esse vídeo mais é para que vocês tenham uma ideia de como seria o gráfico. Para cá tudo se repete, né? O que a gente fez para cá faz para cá, aqui de novo faz esse mesmo processo, repete aqui. Aqui vem fazendo as escadinhas se quiser, né? Agora no bordado eu mostro direitinho como fazer, tá? Mas basicamente o gráfico seria esse. Para quem gosta de riscar e quer passar para o papel quadriculado, acho que vocês agora já conseguem fazer, tá? Eu não vou riscar todo, porque eu quero fazer uma parte para o pessoal que não faz o gráfico, né? Então eu vou fazer o bordado nesta outra parte aqui, para mostrar que também pode ser feito sem riscar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, coloquem ali nos comentários que eu tento ajudar. E agora vamos ao vídeo do bordado, que eu acho que aí esclarece se ficou alguma dúvida. Não deixem de assistir, tá bom? Até lá!